A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 341 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos iniciando hoje o estudo da carta de Filipenses, essa carta maravilhosa, né, onde nós temos um trecho aí muito importante da teologia com o que diz respeito a Cristo, né, o nosso Senhor Jesus. E a nossa porção diária de hoje é a carta de Filipenses inteira, do capítulo 1 ao capítulo 4. É uma carta bem curta, né, eu acredito que você consiga ler em poucos minutos. Ela é bem dinâmica, muito gostosa de ler. O nosso texto devocional de hoje vai do capítulo 2, o verso 5 até o verso 7, no qual diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Amém? Bom, essa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, ela também é considerada uma carta da prisão, já que provavelmente Paulo vai escrever ela de uma das suas prisões. Acreditamos nós que ele estava em Roma, na prisão domiciliar. E então essa carta vai ter aí uma data aproximadamente entre os anos 60 e 63 depois de Cristo. Essa cidade, a cidade de Filipos, ela é uma cidade muito importante, né, para o cristianismo, já que a partir dessa cidade, uma grande parte da Macedônia passou a ser evangelizada. Nessa cidade, nós vemos em Atos 16, que Paulo ali vai conseguir alcançar uma mulher chamada Lídia, que ela tinha um comércio, né? Nós vamos ver também que Paulo alcança uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que trabalhava para os seus senhores, dando-lhes recursos através das adivinhações. E nessa cidade também, Paulo não somente prega, como também batiza o carcereiro da prisão, na qual ele e Silas ficam presos. E naquela noite ele consegue batizar o carcereiro e toda a sua casa. Então acreditamos que essas três pessoas são muito importantes para essa igreja. Não sabemos se elas foram membros dessa igreja, se elas participaram efetivamente, mas, vamos dizer assim, o mover de Jesus através da vida deles foi muito importante para o início dessa igreja nessa cidade. Essa cidade, essa igreja, cooperou muito com Paulo no que diz respeito à expansão do evangelho, já que essa igreja ela era extremamente evangelística, ou seja, ela gostava de participar do movimento evangelístico, ela gostava de transmitir e anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E como ela entendia essa importância de se evangelizar, de se pregar a Cristo Jesus, nós podemos ver lá no capítulo número 4, como essa igreja cooperou não somente com palavras e oração, mas também com a parte financeira, financiando assim o ministério do apóstolo Paulo. Coisa que nós vimos que a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente rica, tinha muita dificuldade de fazer. Assim nós entendemos que algumas igrejas realmente vão contribuir muito mais para o crescimento do evangelho e outras vão contribuir muito menos. Tudo depende da maturidade, do entendimento que essa igreja vai ter com respeito da importância que é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Então, no capítulo 1, nós temos aí Paulo anunciando, né, o seu prefácio, trazendo a saudação, tanto dele quanto de Timóteo, que provavelmente estava com ele, né? E ele vai então iniciar essa carta com uma oração, orando por esses irmãos, dizendo que ele se alegrava muito por eles. E ele também vai dizer que esses irmãos eram participantes na proclamação do evangelho, como nós já falamos. E ele também vai dizer no verso 6 que ele tinha uma certeza de que aquele que começou a boa obra no meio dos filipenses iria terminá-la até o dia de Cristo. Quem era que tinha começado a boa obra?
o próprio Senhor Jesus. Isso significa que a obra de salvação que Jesus começa, ele conclui, correto? Depois Paulo vai dizer também que os filipenses estavam dentro dele, no seu coração, na sua mente, até nas suas algemas, porque todos eles participaram no sofrimento e na graça de Jesus Cristo junto com Paulo. E depois Paulo vai dizer que ele não está entristecido não, porque ele está preso. Muito pelo contrário, ele se alegra porque o fato dele estar preso tem contribuído, para o crescimento e o progresso do Evangelho de Cristo Jesus. Já que, segundo ele, toda a guarda pretoriana estava sendo evangelizada por meio dele, correto? Nós vamos ver também que ele vai declarar que poderia ser que ele morreria, o que era para ele muito melhor, já que a morte o aproximaria de Cristo. Mas ele entendia que Deus não iria recolhê-lo agora, já que vivo ele poderia contribuir muito ainda para o crescimento do Evangelho e também para o bem-estar das igrejas de Cristo Jesus. Mas ele vai declarar no capítulo 1, verso 21, algo muito importante, que ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então observa que Paulo vivia literalmente para Cristo Jesus. Ele não vivia por sonhos particulares, projetos particulares, planos particulares. Não. O que movia Paulo, o que gerava em Paulo alegria e satisfação, era o motivo dele poder glorificar a Cristo Jesus através da sua vida e levar pecadores a esse conhecimento da pessoa de Cristo. Bom, uma coisa bem interessante dessa carta e bem peculiar é a quantidade de vezes que Paulo vai falar sobre a alegria, sobre o prazer, sobre a motivação. Então essa carta é chamada de carta da alegria. Isso prova para nós que um cristão verdadeiro que nasceu de novo não é o local onde ele está ou a situação que ele vive quem vai gerar alegria ou tristeza no seu coração. Porque Paulo, quando escreve essa carta, está preso. E mesmo preso, ele tem alegria em Deus, ele tem alegria em Cristo e ele tem alegria nesta igreja. O que prova para nós que a prisão e a sua provável execução não roubaram do seu coração a alegria. Isso serve de conselho para mim e para você. Não são as situações, as circunstâncias ou o local onde nós estamos quem deve ditar o que nós devemos sentir. Muito pelo contrário, a nossa alegria deve ser pautada e gerada pela pessoa de Cristo Jesus. Amém? Bom, Paulo também vai dizer pelo menos 2 vezes nessa carta que os filipenses deveriam copiar aí o modo de vida dele e de Cristo Jesus, andando assim eles de uma forma digna do Evangelho. Então ele vai dizer isso no capítulo 1, verso 27, e ele também vai dizer isso no capítulo 3 e o verso 17 também, que diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observam os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Nós temos visto muito dentro das igrejas as pessoas dizendo assim: não olhem para mim, olhem para Cristo. Verdade, os nossos olhos devem estar em Cristo. Mas pessoas que estão à frente de trabalhos, pessoas que são responsáveis por outras pessoas, por projetos da igreja, eles têm que ser um exemplo, um modelo de vida. Porque o cristão ele precisa de uma referência, de um exemplo a quem ele deve seguir. Igual uma criança precisa de uma boa referência dentro do lar, que geralmente são os seus pais. Então um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de um grupo, ele deve ser um modelo de Cristo Jesus no meio do povo do qual ele está inserido. Amém? No capítulo 2, nós temos uma exortação sobre a importância de se perseverar no amor fraternal, na humildade e na unidade. O que prova que essa igreja, embora para fora das 4 paredes, ela evangelizava e trabalhava muito, dentro das 4 paredes ela parecia ter problemas comuns de todas as igrejas. Quero o quê? Divisões, algumas rixas, alguns problemas de comportamento uns com os outros, e um pequeno grau de orgulho como a igreja de Corinto. Então Paulo vai dizer para eles que em Cristo Jesus a exortação, a consolação de amor, a comunhão do Espírito e o profundo afeto, sentimento e compaixão. E eles deveriam, primeiro, ter o mesmo pensamento, segundo, ter o mesmo amor e terceiro,
Eles deveriam ser um só corpo e uma só alma e uma só mente. Ou seja, essa igreja deveria trabalhar em unidade. Depois ele vai dizer também que essa igreja, dentro dela, ninguém deveria procurar o que era propriamente seu, mas que todos deveriam ser humildes e cada um procurar o bem-estar do seu irmão, porque isso agrada a Deus. Agora, é muito difícil você dizer isso para o homem, que o homem precisa buscar primeiro o benefício do seu irmão, que ele precisa amar o seu irmão, que ele precisa perdoar o seu irmão e pensar igual ao seu irmão e agir igual ao seu irmão. É muito difícil. Como nós vamos fazer isso? Trazendo nós como modelo? Talvez. Mas o melhor modelo que nós poderíamos trazer é o de Cristo Jesus. Por isso o nosso devocional está aqui nos versos 5, 6 e 7. Paulo então diz para os filipenses terem dentro dele o mesmo pensamento, em algumas tradições, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Então, ou seja, se você quer um modelo perfeito para seguir e para obedecer, esse modelo é Jesus. E ele diz assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, e que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. A palavra forma de Deus aqui vem de duas palavras gregas, nos quais elas são morphe e telos, que significa ter a aparência de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que Jesus não teve desejo de ter a aparência física. Em algum momento ele decidiu ter uma aparência humana, correto? Porque logo em seguida ele vai dizer assim, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, que são as palavras gregas morphe doulos, que significa uma forma de escravo, correto? Agora, olha que interessante, ele vai chamar essa forma de escravo de semelhante aos homens. Então, aqui nós temos um ensinamento muito importante, que Jesus, tendo uma forma divina, correto? Um corpo de glória, de luz, de majestade, digno de louvor e de glória, ele abriu mão dessa forma de glória, né? De morphis theos, e assumiu o morphis doulos, ou seja, a forma de servo. Qual é a forma do servo? Essa que você está vendo. Eu tenho a forma de um servo. Você tem a forma de um servo. Todos os seres humanos têm a forma de um servo. O que será que Paulo está querendo dizer com isso? Que se nós somos um molde, saímos da forma de como deve se parecer um servo, então nós deveríamos ser menos arrogantes, menos orgulhosos, mais humildes, mais gentios, mais amorosos, porque nós já temos a forma de um servo, só nos falta o sentimento de servo que estava também em Cristo Jesus. Agora, é fácil ser como Cristo? Não, mas o caminho é a humildade e a obediência. Por isso Paulo disse no verso 8, ele se humilhou, tornando-se obediente. Então nós também precisamos nos humilhar e nos tornarmos obedientes. No caso de Cristo, ele recebeu um nome que estava acima de todo nome. No nosso caso, nós receberemos um novo nome, um novo corpo e a vida eterna. Vale a pena amar o seu irmão, vale a pena ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo sentimento. Vale a pena servir ao seu próximo como você estivesse servindo ao próprio Deus. Isso vai te trazer muitos benefícios. Depois Paulo vai aconselhar os filipenses a desenvolverem a sua salvação. E ele traz aí novos dois exemplos de pessoas que também se esforçaram em prol do Evangelho e em prol do Reino de Deus. E elas são Timóteo e Epafrodito, que são homens exemplares, homens que sofreram e trabalharam pelo bem-estar de outras pessoas e de outras igrejas. Assim também nós devemos trabalhar para o bem-estar de outras pessoas e de outras igrejas. Agora, novamente, Paulo volta a valorizar a pessoa de Cristo e a diminuir a sua pessoa no capítulo 3, quando ele diz assim, no capítulo 3, verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo Jesus. Vamos lá. O alvo, o objetivo da vida de Paulo não era uma casa nova, um carro novo, uma nova posição dentro da empresa onde se trabalha. Não. O alvo de Paulo era Cristo Jesus.
Qual era o tesouro que ele procurava? Cristo Jesus. Qual era o conforto que ele procurava? Cristo Jesus. Qual era o motivo de glória que ele procurava? Servir a Cristo Jesus. Por isso ele considerou tudo que ele já havia conquistado, e não eram poucas coisas. Ele considerou tudo como perda. No verso 13 ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, que significa a vida antiga, a velha natureza, que nós temos falado muito. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então observa que o alvo de Paulo, novamente, não era casas, não era recursos, não era riquezas, não. O alvo de Paulo era alcançar Cristo Jesus e o prêmio da salvação, que é a vida eterna. Correto? Depois Paulo vai apresentar alguns homens que lutavam contra o evangelho. E estes ele chamou de inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Aqueles que pregam algo contrário à Bíblia Sagrada e ao sacrifício oferecido na cruz do Calvário. Quando nós chegamos no capítulo 4, Paulo vai dar um conselho para os filipenses. E o conselho de Paulo é que os filipenses, primeiro, se alegrassem em qualquer coisa. Não. O motivo e a geração da alegria dos filipenses deveria ser o Senhor. Então, todo cristão, o maior motivo da alegria, da motivação, da satisfação dele deve ser o próprio Cristo Jesus. Muitas pessoas buscam satisfação em um casamento, em uma casa, em uma nova vaga na empresa onde trabalha e acabam se decepcionando, porque a alegria dessas coisas são passageiras, né? Mas a alegria em Cristo Jesus é eterna. Depois ele vai dizer que além de nós procurarmos nos alegrar em Jesus, nós devemos não andar preocupados com coisa alguma. Muito pelo contrário. Ao invés de ficarmos preocupados, devemos orar a Deus e apresentar a Deus as nossas preocupações. E esse Deus, que é um Deus de paz, de grande conhecimento, ele vai acrescentar em nós aquilo que nos está faltando. E ele vai dizer que, por último, nós devemos encher o nosso coração e a nossa mente daquilo que é bom, puro, saudável e santo, porque assim iremos agradar a Deus. Então, Paulo vai passar agora, no final da carta, a agradecer os filipenses por toda a ajuda e por todo o benefício que eles deram para Paulo, diferente de muitas outras igrejas, correto? E ele termina essa carta com uma saudação e com a bênção final, como ele costuma fazer. Uma nota de rodapé. Aqui nós temos uma famosa frase que é muito dita em pregações e que é muito cantada em canções, mas que é muito mal interpretada pelos crentes, que é o capítulo 4, verso 13, onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas dizem: você pode alcançar todas as coisas, você pode conquistar todas as coisas, e não é isso que Paulo está dizendo aqui. Se você for ler o contexto, ele vai dizer que ele já tinha ficado triste, já havia estado alegre, já tinha vestido boas roupas, mas já tinha passado por nudez, já tinha comido ótimas comidas, mas agora estava passando fome, ele já teve muitos amigos e agora se sentia sozinho. Então ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você cristão, eu cristão, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Nós podemos viver tempos de bonanças e tempos agradáveis, mas podemos viver tempos de tribulação e tempos de grandes dificuldades. Mas em Cristo Jesus nós podemos passar por todos eles e sair mais do que vencedor. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos, busque satisfação e alegria somente em Cristo Jesus. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo, por esse estudo e pela Tua Palavra. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha, a nossa transgressão e a nossa iniquidade. Nos aperfeiçoa, Senhor, nos consola e nos refrigera. Senhor, ó Pai, que em Ti nós possamos alcançar um nível mais elevado da vida cristã, que nós possamos nos parecer contigo e que nós possamos Te honrar através de tudo aquilo que nós fizermos. Que a nossa boca, que as nossas palavras sejam motivos de louvores, de honras e glórias para Cristo Jesus. E que tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, seja unicamente para a Sua glória, para o Seu louvor e para a nossa salvação. Senhor, ó Pai, é assim que nós Te pedimos e Te agradecemos.
em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.